Ultimamente, para o que tem sido de inspiração para mim, eu tenho adquirido vários mentores que me trouxeram muita clareza de vida, que um deles está aqui, galera, Joseph Murphy. Eu tenho vários mentores, e se for para citar aqui, a gente vai ter que escrever Vamos indo. uma página Pode inteira. soltar. O Joseph Murphy é um cara sensacional. Esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, é maravilhoso. Tem um outro cara que ele faleceu não tem muito tempo, ele chama Bob Proctor, cara. Conhece? Não. Vou te indicar e você vai se apaixonar com ele. Bob Proctor é um cara sensacional. A história do Bob Proctor, ele iniciou a vida dele como cidadão padrão, comum, sem perspectiva nenhuma de vida. E ele, com o livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, ele entendeu que o pensamento te leva aonde você quer. Você pode ir para a ruína, você pode ir para o paraíso com o pensamento. E o Bob Proctor, ele entendeu isso com Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. E ele mudou a vida dele e os últimos anos, os últimos assim, não vou dizer os últimos, mas depois que ele entendeu como ele mudou a vida dele, ele passou a ensinar as pessoas como mudar de vida. E o Bob Proctor trabalhou com um cara que se chama Neville Goddard. Não, Neville Goddard não. Vou lembrar. Neville Goddard também é um cara fabuloso. Ele se baseia muito na Bíblia e traz lições de vida. Cara, ele traz uma narrativa fantástica e no final ele fala capítulo tal, versículo tal, Efésios, não sei o que tem, e tudo amarrado na Bíblia. De uma maneira muito mais fácil de ser entendida. E o que ele fala? A Bíblia não é para ser lida como uma fantasia, como uma história. Ela é para ser utilizada como uma trama pessoal, é para você se colocar naquela história. E o que acontece ali dentro, você puxa para sua vida. Não é uma história. Maria, que teve Jesus e assim por diante, ele fala que todos nós somos Maria. E aquela coisa que você imagina, que você cocria, se torna Jesus. Maria não teve Jesus sem ter uma relação sexual. A mesma coisa somos nós realizando os nossos sonhos. Porque quando a gente vai partir para um determinado sonho, a gente não tem experiência, a gente não tem o conhecimento, a gente não tem nada. Como Maria não tinha o sêmen para engravidar de Jesus. Mas o que a gente faz? A gente procura informação, procura fonte, procura conhecimento, e aí a gente cria. Assim como Deus, somos também criadores. É óbvio que não na proporção dele, isso aí é óbvio, mas também somos criadores. É isso que Neville Goddard fala. Que está muito ligado às 7 leis espirituais do sucesso. Olha o livro. Maravilhoso esse livro. Porque nós somos co-criadores. Tudo começa aqui. Antes desse celular que está gravando existir, antes da roupa que a gente está vestindo existir, dessa cadeira, dos carros, do carro dele existir, ele co-criou. Saiu da mente de alguém. Alguém parou e pensou, imaginou em como isso seria fabricado, como isso seria criado. Isso é fantástico. E aí, a gente vai agora para uma pergunta que é: qual um pensamento desses modelos ou do dia a dia você aprendeu, ou uma frase que melhor te define? Ou uma palavra? Boa. Mas é isso, o objetivo é esse mesmo. Pensar. Depois com uma frase que me define. Eu tinha que ter conversando. Esse é o objetivo. Você me pegou. Qual frase ou pensamento melhor define? Não sei. Não tenho vergonha de falar, não sei. Porque é o dia a dia, ela vem. O objetivo foi atingido. A gente pensar. Eu vou citar uma, porque eu me faço as perguntas, né? Sim. Antes de... Tem um poema chamado Invictus. Tem um filme assim.
do Nelson Mandela. Ele ficou 20 anos na cadeia. Sim. E quando eu vi esse filme, eu tinha criado um cursinho pré-vestibular, com 17 anos. E deu greve, a faculdade parou. Eu com 17 anos, eu coordenava o cursinho e dava aula. E todos os professores, que eram voluntários, os meus amigos, foram embora. Praticamente todos, porque eles voltaram para a cidade deles. Eu tive que ficar. Sim. Porque senão o cursinho ia morrer. Eu estava com 150 alunos. Eu dei aula português, matemática, história, que eu não sabia. Química, alguma outra coisa, eu consegui uns 2 ainda que moravam na cidade. E aí tem um poema que é Invictus. O Nelson Mandela, durante os 20 anos que ele ficou dentro da prisão, ele lia esse poema para ele mesmo. E ele levou o time de rugby, assim que ele foi solto e voltou a presidente, a se unir e a unir o país dele e a ganhar a Copa do Mundo de rugby usando essa experiência. Entender que todos eram um povo só. E aí eu não vou falar todo, mas eu vou falar a frase, que foi muito forte. Assim. Ele fala a parte final, que é assim, não importa quão estreito o portal, quão difícil a minha caminhada e a minha luta. E é essa frase que me marcou. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. E aí todo dia que eu queria desistir, que eu queria ir embora também, né? Eu lembrava disso. Para conseguir manter a aula e a jornada. E é exatamente isso. O autoconhecimento te faz entender onde você quer, onde você consegue transformar. Você consegue forjar. A gente vai chegar na forja. Sim. E aí, quais são os 3 livros, a gente já falou dos autores marcantes da sua vida? Um, que é o Subconsciente, O Poder do Subconsciente. Tem outros? Um dos primeiros que me despertou foi um do... Qual foi o nome dele, gente? Esqueci. Um que é um coach dos Estados Unidos, um grandão. Ah, Desperte Seu Gigante Interior. Tony Robbins. Tony Robbins. Esse livro foi um dos que começaram a voltar o meu olhar para esse tipo de literatura. Desperte Seu Gigante Interior. Tony Busca Robbins. ele. Segundo, lá em cima. Aí ele aí, ó. Mostre. Esse cara aqui, ele é sensacional. E tem uma parte que eu até falei pro Juninho. Ele... Não sei se no livro ou se em uma palestra que eu vi dele. Ele fala sobre... Acho que é numa palestra. Ele fala do maestro, que é um cara que é obeso. E aí ele é falastrão, fala alto e tal, e se empanturra de tudo enquanto é tipo de comida e tal. Aí o Tony Robbins faz a pergunta para ele e fala: o que é o seu corpo para você? Ah, meu corpo me leva de um lugar para o outro e tal. Só isso? Ele é só isso. Aí o Tony vira para ele e fala assim: o meu corpo é o meu templo. E no meu templo não entra qualquer coisa. No meu templo só entram as coisas sagradas para mim. Esse camarada, com 6 meses, ele perdeu mais de 30 quilos. Entrou na academia, mudou seus hábitos alimentares, mudou toda a sua rotina de vida. Cara, esse livro aqui, para quem precisa de uma virada de chave, é sensacional, maravilhoso. Hiper recomendo. E eu não saberia que eu ia encontrar ele na prateleira. Como meu ex-sócio que me deu. Se liga, como assumir o controle em tudo em sua vida. Maravilhoso. E se você quer começar... Maravilhoso. E às vezes ainda não tem o hábito de leitura, mas tem que forçar até ter o hábito, assista Eu Não Sou o Seu Guru na Netflix dele. Eu Não Sou o Seu Guru é muito bom. Muito bom. E aí, qual a qualidade que você mais respeita nas pessoas, mais admira? Virtudes? Qual é? Qual é a qualidade que você mais respeita? E depois qual a que você mais admira? Ou o mesmo, admirar e respeitar. O que eu
O que eu costumo falar? Para todo e qualquer relacionamento dar certo, por exemplo, a gente não tem muitas horas de convivência, mas a gente se gosta. Isso é muito bacana. Eu costumo falar que para todo e qualquer relacionamento dar certo tem que ter respeito. Não me importa quais são as suas atitudes. Eu te respeito. Não importa quais são as minhas atitudes, você me respeita. Nosso relacionamento sempre vai dar certo. Não pisa na bola comigo, eu não piso na bola com você. E qual é a outra pergunta? Que é que você admira. Você olha uma pessoa e fala, nossa, eu admiro essa pessoa. Honestidade. Transparência. De onde vieram essas crenças? Da vida. Das experiências. É tão simples ser honesto, né? Cara, eu aprendi a não criar expectativas. Porque quando eu crio expectativas, pode ser que o desenrolar das situações me frustre. Então eu não crio expectativa em cima de você, eu não crio expectativa em cima dele, eu não crio expectativa em cima de ninguém e de nada. Por exemplo, vamos fazer uma viagem para a praia. Ah, para onde a gente vai? Ah, vamos para Itacaré, Bahia. Ah, e como é lá? É uma praia, na Bahia. E a gente vai ficar onde? Em uma casa. Como é essa casa? Tem porta, tem janela, tem telhado, tem um lugar para parar o carro. Tem gente que cria uma fábula, uma fantasia, sem conhecer a situação e na hora que chega no lugar, se frustra. E se frustrando, perde o encanto e a viagem perde o glamour, perde o doce, perde o prazer. Em vez de ser satisfatória, muitas das vezes vira algo... Qual é a palavra? Frustrante. A maioria das pessoas, e eu acredito que esse é o grande problema, por querer controlar a situação, ela foca no resultado. E o importante não é só o resultado. O importante, na verdade, é a jornada. É a jornada, a trajetória. Tem um filme, que é O Poder Além da Vida. E é lindo esse filme. Mostra a história de Sugestão aí. Desconheço, hein? Vou assistir. Era um cara que ia para as Olimpíadas, fazia ginástica artística e ele quebrou o joelho e não tinha mais chance de voltar. Ele conhecia um cara que trabalhava no posto, chamado Sócrates. E o Sócrates consertava carro, ficava no posto, começou a mostrar para ele o que ele não vivia antes, porque ele sempre estava no alto, no ápice, na cabeça dele, ele era o cara preferido. Quando ele perdeu esse poder, com o joelho quebrado, e todos falaram que ele não ia alcançar mais, não ia conseguir voltar mais. Ele se viu na ruína, né? Ele se viu no baixo. Por quê? Ele sempre quis controlar a situação. E aí, ele sempre focou só no resultado. Só que a ponto dele passar por cima das pessoas, a ponto dele não enxergar mais. E aí, durante o filme, o cara mostra isso, ele vivendo agora. Tem outro livro do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, que é exatamente isso. Expectativa vai te gerar ansiedade, que vai te gerar remédio, que vai te gerar sofrimento, que vai te gerar mais doença. Porque você quer controlar o incontrolável. E a gente só tem o poder sobre isso aqui agora. Só o agora. É a única coisa que a gente tem o controle. Eu acredito que eu já absorvi esse livro já. O Poder do Agora. E é exatamente Foca isso. no agora. Eu não consigo controlar o amanhã. Nem passado, nem futuro. Não dá. Tem um livro
acredito que é o Conversando com Deus, que ele traz uma perspectiva cronológica do tempo, que o tempo ele não é linear, ele não tem início, meio e fim, ele é uma coluna, e você está aqui no meio, você vê projeção do passado e você vê projeção do futuro, mas tudo é o presente. É só projeção. É isso. A gente está vivendo o presente full time, a gente vive o presente. E não é à toa que o nome é presente, porque é um presente desfrutar disso que a gente está vivendo. Não é uma linha cronológica, é uma coluna onde a gente vê a projeção do futuro e a projeção do passado. Isso me trouxe um acalento gigantesco. Então, entre uma das coisas que eu não crio expectativa, essa ideia de tempo que o Conversando com Deus traz me fez melhorar muito sobre isso. E é exatamente isso. Está na Bíblia. Fala assim, o ano para Deus são como 1000 dias. 1000 dias para Deus são como um ano. Isso quer dizer que não tem cronologia. A gente chama de... É o tempo Cronos, que é o do relógio que foi inventado, e o Kairos. O relógio foi inventado para ter rotina, né? Para a vida moderna. Para o controle. E é só que as pessoas querem levar isso para a vida no sentido de querer controlar o incontrolável. E aí sofre. Eu tive depressão, porque eu vivia no passado. Queria viver o tempo passado. Já tomei remédio para ansiedade. Porque eu queria algo que eu não estava controlando no futuro. E não controla. E basta agora. E aí, a gente falando sobre essa questão de passado, presente. Sua crença, você tem uma crença religiosa? Cara, durante muito tempo na minha vida, eu me considerei ateu. E o ateu, para quem não sabe, é aquele que não crê em nada. Por quê? Minha mãe, quando eu era criança, adolescente, ela me forçava a ir para a igreja com ela. E quando eu ia para a igreja com ela, eu ouvia situações de que o padre tinha relações com coroinhas, e os pastores tinham relações com as irmãs, e aquilo. Eu parava, gente, eu pensava na minha ignorância. Mas que Deus é esse que eles pregam, gente? Que religião é essa que eles pregam aí? Que eles falam uma coisa, mas acontece outra. Então, na minha ignorância naquele momento, eu resolvi não acreditar em nada. Passei um bom período nessa crença. E hoje, não tem tanto tempo, eu posso dizer que uns 7 anos atrás, eu me considero agnóstico. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu não acredito no dogma. Mas eu aprendi com o Hélio Couto, que é um dos meus mentores, que você pode colocar lá nas pessoas que são referência, eu admiro muito o Hélio Couto. Ele fala que tudo que tenta explicar Deus é válido. Tudo que tenta explicar Deus é válido. Discrimino de maneira alguma, respeito todo mundo. Mas eu tenho uma religião? Não. Eu acredito em Deus, no grande arquiteto. Eu acredito nele. Você vai gostar então? Você ouviu falar do deísmo? Não. Deísmo, o nosso irmão Benjamin Franklin era deísta. E o deísmo é o seguinte. Eu sempre fiz essa pergunta. Eu já cheguei para pastor, para padre, eu já fui ateu. E aí depois converti. Deus existe? Era a pergunta que eu sempre fiz. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Só que até que ponto que ele influencia na nossa vida e até que ponto é eu que crio ela? Cadê o livre-arbítrio? Aí o deísmo responde o seguinte. Ele existe, ele é maior, mas quem controla é tu. Você é um pedaço dele. Então, essa história de milagre é o deísmo, a visão do deísmo. É uma visão da fé racional. O milagre é o seguinte, você imaginou, co-criou, trabalhou, executou e aconteceu. Materializou. Tá aí Deus. O Hélio Couto trata isso como colapso da função de onda.
Mecânica quântica explica isso. Tá aí Deus. E olha pra você ver. São explicações diferentes que chegam ao mesmo resultado. Então as pessoas sofrem muitas vezes. E eu gosto do misticismo, por exemplo, de Deus. Eu tenho umas experiências. Mas até ponto A. Porque eu sei até onde é o misticismo. Mas eu sei que esse misticismo acontece quando você trabalha. O deísmo me trouxe muito isso. O Benjamin Franklin fazia muito isso. Cara, o que eu preciso acordar hoje? Ele tem lá as leis, né? Ele tinha toda uma rotina, tem um livro fantástico dele. O que eu preciso fazer hoje para acontecer meu dia? Ele fazia a rotina. Aí no final ele avaliava o dia dele com algumas características. Fazer uma retrospectiva. Honestidade, caráter, onde eu acertei, onde eu revalidei. Esse era o Deus. É o sentido do deísmo. E hoje o que mais importa para você na sua vida? O que mais importa para mim? Paz de espírito. Paz de espírito. Como que você encontra a sua paz de espírito? Vou citar exemplos. Muita gente, eu vou usar a palavra prostituir. Muita gente se prostitui, não na questão de corpo, mas na questão de trabalho. Se prostituir por dinheiro, no serviço. Você vai e rala igual um maluco, a empresa te usa para te pagar aquele valor. Eu já fiz de um tudo nessa vida. Já trabalhei com quase tudo que você pode imaginar. Eu carrego comigo que se tira minha paz, não vale dinheiro, mano. Não tem dinheiro que compra. Estou trabalhando no mundo de restauro de carro antigo. Durante muito tempo, eu não sabia o meu valor, eu não sabia precificar a minha mão de obra. Isso me fez entrar em um looping kamikaze de depressão, de pensamento autodestrutivo gigantesco. Eu já cansei de pensar em tirar minha vida várias e várias e várias vezes. Mas por quê? Gente, eu sou bom no que eu faço direito. A galera me elogia, mas por que eu não ganho dinheiro? O dinheiro não entra, eu faço direito, faço bacaninha, o dinheiro não entra. Eu aprendi que eu precificava diferente. Não sabia o meu valor. Até entender qual era o meu valor. Hoje eu sei o meu valor. Chega um cliente, quanto fica para fazer determinado serviço? Não sei. É o seu carro que vai dizer. Eu tenho que gerar causa tempo suficiente para colher o efeito que você quer. Projeto de restauro, galera, não tem como fazer orçamento. É a mesma coisa de você pegar uma casa que tem 60 anos para você reformar. Virar para um pedreiro, olha para a casa e fala quanto é que custa para você restaurar. Você não sabe, você não faz a mínima ideia. Na hora que você começa a quebrar, que você vai ver que tem uma infiltração, que a fiação está fodida, que você tem que trocar tudo, que você tem que arrancar a tubulação de fiação e passar a tubulação nova. O piso já não vale mais nada, você tem que arrancar. E à medida que você vai fazendo, é que você vai sabendo o que você precisa fazer. No meu segmento é assim. E como é que você convenceu as pessoas? Eu aprendi a ser bom no que eu faço. Eu sou o melhor? Nem melhor nem pior que ninguém. O meu trabalho é diferenciado. Você adquiriu confiança. Eu faço as coisas bem feitas. Geralmente, tem gente que vira e fala assim, eu quero que você faça perfeito. Eu aprendi que perfeito é só Deus. Nem Jesus foi perfeito, gente. Deus é. Quem sou eu para fazer algo perfeito? Eu faço o meu melhor
na circunstância que eu tenho, com as minhas ferramentas, com o material que eu tenho. Eu faço o meu melhor. E falando sobre valores, sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, o que é o significado? Qual que é o significado do dinheiro para você? E na sua visão de mundo, o que é ser rico? Dinheiro para mim é acesso. Dinheiro te dá acesso às coisas. E o que é ser rico? Tem muita gente que tem milhares, bilhares em cifrão na conta e é pobre. Ter valor em conta de banco não quer dizer que você é rico. Rico é você ter saúde, rico é você ter um bom parceiro, no meu caso eu tenho uma boa esposa, eu ter boas amizades que me agregam, que quando eu preciso eles me dão suporte, eu ter dinheiro para fazer o que eu preciso mais o que eu quero, eu poder, na hora que eu quero fazer determinada coisa, fazer. Essa semana eu estou cansado, vou viajar. Eu ter liberdade para fazer aquilo que eu bem entendo. Para mim, isso é ser rico. É simplesmente ter valores, montante no banco. Você é senhor do dinheiro e não escravo dele. Justamente. Tem uma música do Barão Vermelho que fala... Como é que é o trecho, cara? Vou recordar, assim que eu recordar eu falo. Desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. O dinheiro é seu dono ou você é dono dele? Essa frasezinha dessa música é maravilhosa. E eu tenho certeza que quase ninguém entende. Repete. Desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Que você diga a ele, Pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. O dono de quem. Para você que está assistindo, quem é o dono de quem aí? Fica a reflexão. Depois que eu compilei todas essas informações, que eu aprendi o meu valor, que eu aprendi que eu não tinha que virar um milionário simplesmente pelo dinheiro. Não, cara, eu vou ser um milionário, ou eu sou um milionário, não importa quanto eu tenho de cifra, mas por quê? Com base em quê? Eu quero dar uma situação boa para minha família? Eu quero adquirir tal bem, eu quero fazer beneficência, eu quero ajudar determinada pessoa. Qual o motivo? É simplesmente para você pegar seu telefone, abrir o saldo e ver lá, 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos. Mas e aí, como você está emocionalmente? Está satisfeito? Está feliz? Você está alegre? Te acorda bem? Você olha no espelho, você está feliz com o que você está vendo? A minha visão de riqueza é essa, cara. Eu sou rico. Porque você é dono do seu dinheiro. Não ele é dono de mim. Senhor. É muito importante isso. E falando disso, o que te deixa verdadeiramente feliz? O que me deixa verdadeiramente feliz? Eu vou completar com outra pergunta. A gente falou de riqueza agora. Quais são as maiores riquezas da sua vida? Materiais, se quiser falar, mas imateriais. Quais são as riquezas da sua vida? Porque você é senhor do seu dinheiro. E as maiores riquezas? A gente não está falando de dinheiro. Porque dinheiro é só papel. Dinheiro é acesso. Cara, primeiro, minha esposa, não tenho filhos, ainda, quem sabe um dia. E as cachorras, cara, trazem alegria para minha vida. O meu ofício,
que é uma coisa que eu consigo gerar sensação no meu cliente, o que é fantástico para mim é o que eu costumo falar. Às vezes nem o dinheiro é tão interessante quanto você entregar o produto e ver o seu cliente. Obrigado, muito obrigado. A satisfação do cliente, isso é fantástico. Mas o que? Poder despertar, evoluir, crescer como ser, fazer diferença na vida do próximo, que quer mudar, né? Já falando sobre isso, a grande maioria não está nem aí, mas os poucos que querem, se a gente pode fazer diferença, é muito satisfatório, cara, é muito satisfatório. É prazeroso, né? Poder dar o acesso, esse acesso que a pessoa talvez não tenha ainda, preparando o ser dela, para quando ela ter, ela saber lidar, para ela não ser escrava do dinheiro e sim dono dele. Sim. E vamos falar um pouquinho de saúde mental. Como que você vê a saúde mental assim, no dia a dia, na sociedade moderna? O que é desenvolvimento pessoal na sua vida? Como que você chega a esse desenvolvimento pessoal? Você falou que fez muita terapia. Eu consagro a Ayahuasca. A gente estava conversando, você consagra já Ayahuasca, consagrei. já consagrou. Não tenho tanta experiência quanto você. Também não tanto. Quanto você, não quer dizer que você seja um expert, mas eu tô um pouquinho atrás da fila. E eu já tomei clonazepam, fluoxetina, olanzapina, todas essas drogas que você possa imaginar. Inclusive fui dono de um aplicativo que vendia essas drogas. Cara. E como que você vê isso, a sociedade, sabe? A saúde mental na sociedade atual? Tem um cara que é um dos mentores, se você quiser voltar na página lá e colocar, Dr. Joe Dispenza. O Joe Dispenza, cara, a história dele, ele com 22 anos, ele tinha acabado de se formar em quiropraxia, estava fazendo uma prova de triatlo, e ele foi atropelado por um bronco. Para quem não conhece, bronco é como se fosse um troller aqui no Brasil, 80 km por hora. Acertou ele, arremessou ele a não sei quantos metros de distância e ele lacerou 6 vértebras da coluna. Ele foi para o hospital, ele conhecia os ortopedistas e um dos ortopedistas virou para ele e falou: você precisa ficar imóvel durante 3 meses para a gente fazer a avaliação, para ver se a gente consegue fazer uma cirurgia, para ver se a gente consegue voltar a andar. Ou seja, colocou a possibilidade de voltar a andar muito remota. E o Joe não tinha onde ficar, um amigo se predispôs a receber ele ficou na casa desse amigo e ele colocou na cabeça dele, Alípio, que ele ia voltar a andar sem fazer cirurgia. Com 6 semanas ele começou a ver diferença. Com 3 meses ele estava andando em cima de um palco de um lado para o outro, dando depoimento dele. E o Joe Dispenza tem um livro, que o título do livro é Como se tornar sobrenatural. Recomendo. Todos nós devemos absorver esse livro. Nesse livro ele conta a história de uma mulher que ela era psiquiatra. O marido dela entrou em uma onda de dívidas absurdas, não conseguiu lidar com a situação emocional das dívidas, cometeu suicídio. Ela ficou com 2 filhos e ela entrou em parafuso, mano. Looping. E o que ele fala? Pensamento gera sentimento que gera algum tipo de matéria. Pensamento gera sentimento que gera algum tipo de matéria. Não importa qual matéria seja. E essa mulher, ela arruína fisicamente até quase morrer. E começa a ir nos seminários do Joe Dispenza. Ela começa a fazer as meditações que o Joe ensina. E com 3 anos, ela sai de um estado de quase metástase
está totalmente sadia. E o que o Joe fala nesse livro? O nosso corpo, para quem não conhece, o meio holístico fala que nós temos 7 chakras. O Joe ele não cita esses chakras como chakras, ele cita como glândulas. Essas glândulas secretam hormônios. Esses hormônios te geram sensações. E aí ele cita um exemplo que eu vou citar para vocês aqui. Imagina um cervo na savana, ele está pastando, tranquilo. E aí, do nada, ele vê uma leoa, porque leão não caça, leão só come, dorme. Uma leoa tramando um bote em cima desse cervo. E o que acontece? Ele vê a situação, dispersa cortisol no sangue, sangue para as extremidades, corre, nego, corre. E esse cervo corre. Ele para, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, passa 10, 15 minutos, esse cortisol ele é drenado da corrente sanguínea. A mesma coisa acontece com todos os animais, inclusive com o ser humano. Só que o ser humano, ele tem o poder de imaginar coisas. É algo que nenhum outro animal tem. Todos raciocinam, todos têm sentimentos, todos. Só que só o ser humano imagina. Aí eu viro para você e te falo. Digamos que você tem um filho e aí seu telefone toca com alguém te falando: Alípio, seu filho acabou de sofrer um acidente. O que acontece com você? Cortisol, a barriga gela. Ai meu Deus. Você entra em desespero. E você entra em um looping de pensamento. Ai, o acidente, vai morrer, não vai. E nisso, o seu corpo vai despejando o hormônio. Cortisol, estresse. E aí repete. O corpo se torna viciado na própria química. É como se fosse um viciado em crack. Só que o viciado em crack é a química externa que está entrando no corpo. No caso da depressão, é o próprio corpo que secreta a química e aí você se sente mal. Você, puta que pariu, nossa, a conta, e não estou empregado, eu não tenho dinheiro, e minha mãe está doente. Você entra nesse looping. Da mesma forma que se você está com dopamina no sangue, poxa, mano, você recebeu uma ligação, você foi aprovado no emprego, o emprego era o que você queria, você vai ganhar muito bem, você vai fazer aquilo que você gosta. É um looping. E aí, o que eu falei para vocês é algo que todo mundo tem que estudar nesse livro. Quando você entende que você dispersa esse hormônio no seu corpo, quando você tem consciência de que isso acontece, você, poxa, mano, hoje eu tô meio pra baixo. Não tô legal. Quando você tem consciência disso, você não. Se eu ficar nisso, só vai piorar. Então o que eu vou fazer? Vou sair para correr, fazer um exercício, endorfina no sangue, você vai ficar feliz, cara. Sai para ver um amigo que te faz bem, vai ver um filme, vai ver uma comédia, vai rir, sorrir, rir, galera. Esse livro aqui, olha, o Anthony Robbins, eu não sei se é nesse livro que ele fala para rir. Forçar, para se forçar. Por pior que esteja a situação, para na frente do espelho. Sorri. E sorria na frente do espelho. Isso que é transmutar. Isso é autoconhecimento. Isso que é alquimia, que as pessoas não entendem. A alquimia, que eles falavam de transformar chumbo em ouro, os alquimistas, é o mental. Vou dar um exemplo prático do que você descreveu agora. Quando eu entrei na maçonaria, eu estava com depressão.
havia tentado ali anteriormente uns 4, 5 suicídios. Fui pra mata, tomei 60 comprimidos, não fui. Não quis. Orazepam. Pouco antes da maçonaria. Pouco antes de entrar. Aí nesse dia, tomei e fui pra mata. Foi a última vez que eu tentei. Não deu. Olhei. Tomei e falei, hoje eu vou. Tô decidido. Ninguém me segura. Das outras vezes eu fui incompetente. Eu tomava e tinha algum SAMU pra buscar. Ou dava na minha cabeça, eu mesmo ia fazer lavagem. Tem as fotos, Tem as fotos. Eu tenho uma foto aqui marcante. Nesse dia eu falei, hoje não, vou fazer direito. Fui pra mata. Cheguei lá, tentei negociar. Havia perdido uma filha, casamento. Merda que eu fiz. Eu errei. Porque a empresa que a gente tinha, que eu vim pra Betim por isso, a gente estava negociando um investimento de 30 milhões. A gente estava em pleno crescimento, 53 drogarias. E eu fiquei arrogante. Foi aí que nasceu essa tatuagem, o ego é seu pior inimigo. Egocêntrico. Quem passava na minha frente, eu pisava. Porque o dinheiro se tornou meu dono. E eu nem tinha ele na mão ainda. Pior, né? Ele já é família. Então, esposa, meu ex-sócio, nem... Ele tinha que me aguentar. Eu era uma máquina. Uma máquina. Literalmente. E aí separei, enfim. Até aí tudo bem. Nada aconteceu. Continuava a máquina. Veio pandemia, morreu o negócio. Também. Fui ajudar outro cara, fazer parte de um grupo de empresários aqui de Betim. Um dos caras me absorveu. Fui lá dar consultoria pra ele. Mas no dia que ela falou que perdeu o filho, ali eu me quebrei. Porque é o meu valor de vida. Pra mim, ser rico é ter família. A maior riqueza da minha vida é família. Porque meu pai é alcoólatra, meteu o pé cedo, meu avô que me criou. Então, meu avô foi meu avô, ele não era meu pai. E meu sonho sempre foi ser pai. Ser pai. E pra eu ser pai, primeiro eu tenho que ser ótimo marido. Pra eu ser ótimo pai. Então, perdi a caminho. E aí, enfim... Nesse dia, passado tudo isso, tentei, tava na merda. Depois que eu fiquei sabendo que ela tinha perdido o filho, e ela não contou, 3 meses depois. Que ela me contou, ela não teve nem coragem de me dizer que tava grávida. Pra você ter noção, olha o nível que chegou. Aí eu fui e falei, hoje eu vou. Abri, pum. Aí dá, né, o remédio é muito forte. 5, 10 minutos depois, aí entra o sobrenatural. Acordei, olhei, ué, inferno tá a mesma coisa, porra? Não mudou nada, não. Cadê o fogo, caralho? Porque eu queria me autodestruir. Ué, que merda é essa? Ei, belisquei, tá errado. Olhei pra cima e falei, desisto. Vou seguir, vou tocar o barco. Parei, tá? Vou deixar de ser teimoso. E fui. E aí entrei em 2020. Isso foi mais ou menos começo de 2020. Fevereiro, se não me engano, tem a foto ali. Aí eu entrei em outubro de 2020, maçonaria. E fiquei por lá, em silêncio, aprendendo com os irmãos uns 2, 3 anos, até 2023. Um irmão da minha loja, o Alexandre, contou uma história um dia que me curou. Não posso falar, que aí no Ágape, isso é maçonaria, contar histórias para crescer um ao outro. E aí, eu com 92 quilos, agosto de 2023... Porra, você era... Tem imagem ali. Eu era magrinho antes, engordei 22, 23 quilos, porque eu descontei tudo na comida. Já que eu não queria me matar mais, onde que eu vou aliviar? Porque todos nós precisamos ativar a dopamina. O cortisol aqui, eu tomava remédio. E a dopamina, o que me deixava alegre? O erro é que a gente quer o excesso de algo errado. Então, metia comida pra dentro. Pô, 2023, 23 quilos a mais, tava com 92 quilos. Esse dia que ele falou lá, ele contou a história. No outro dia, um irmão que tinha emagrecido 20 quilos, falou, onde você emagreceu? Ele falou, correndo. Falei, passa a receita. Eu tenho um treinador. Mas o que me movimentou, na verdade, foi essa história que ele contou. A cura começou ali.
E aí todos os dias eu tenho um histórico. Comecei a correr. Novembro, outubro, tinha 12 quilos a menos. Novembro, 15 quilos. Em dezembro, dia 31 de dezembro de 2023. Eu tenho uns vídeos ali. Saí aqui, fui até Contagem e fiz 42 quilômetros. 15, 16 quilos a menos. Dezembro de 2023. 31 de dezembro. Foi no dia 31 de dezembro. Eu tenho um tênis ali, tá furado. Depois eu mostro. Deixei ele no canto ali. Eu corri com esse tênis até ele furar. Troféu. A minha mãe queria consertar. Mas por quê? Porque é exatamente isso. Queria, não aguentava nem descer essa escada aqui. 92 quilos. Primeiro treino meu de 3 km, eu andei 2 km. Mas todo dia, chorando eu ia, triste eu ia, com raiva eu ia. E lá a transmutação acontecia, na pista. Daqui a pouco vinha dopamina, forçando. Por quê? Porque é aí que a gente aprende a ter o controle sobre a gente. É a gente que é o senhor da gente. A gente que é o senhor da gente. É fácil? Não. É fácil? Ninguém disse que ia ser fácil. É fácil. Até ficar menos doloroso, a vida é assim. Mas é prazeroso. É fácil ser pobre? É fácil ser rico? Você pode escolher o fácil que você quer ou o difícil que você quer. Você tem que pagar o preço. Qual o preço? Fazer um adendo. Tem um cara que chama Lois, que ele é um podcaster, que ele já entrevistou Bob Proctor, já entrevistou o Joe Dispenza umas 5 vezes, inclusive eu recomendo os podcasts dele com o Joe Dispenza, assista. Ele entrevistou um cara que foi ex-SEAL da Marinha. Cara, esse cara quebrou as 2 pernas e continuou correndo. Mano, esse camarada, ele trouxe um contexto que ele fala o seguinte: você só termina quando acaba. Você não para porque está cansado. Se você começar, você vai até acabar. Treino fácil, guerra difícil. Treino difícil, guerra fácil. Então, é uma coisa que eu falo com o Juninho. Eu acostumei a ficar confortável no desconforto. Meu trabalho é super desconfortável, cara. É barulho o tempo inteiro, é fogo pra todo lado, me queimo, me machuco aqui, ó, recente. Foi só mais um machucado. Me parou? Fui lá, lavei, fiz um curativo, continuei. Então, se você se acostuma no desconforto, meu irmão, não tem nada que te para. Tá difícil, tá doendo? Tá. Mas daqui a pouco passa. Eu sei que vai passar. É só eu continuar. Quando você entende que o tempo, ele não é aqui, ele é aqui, beleza, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho acaba, daqui a pouquinho já faz muito tempo que essa história aconteceu. E é fantástico quando a gente cria consciência disso. Continuei, terminei meu adendo. E é muito bacana. Me veio uma frase. Eu não lembro o nome do filme, que é do corredor do Luiz Amperini. Que eles foram presos e levados pelos japoneses durante a guerra e passaram o inferno. Ele era um corredor, maratonista. E aí um momento, e ele era um cara jovem que dava trabalho, alcoólatra. O irmão dele viu talento nele e botou ele para correr. E ele virou atleta, virou corredor de atletismo e depois entrou pro exército. E aí tem um momento do filme que ele vai para disputar a Olimpíada e ninguém acreditava nele. O irmão dele olha e fala assim: Luiz, o quê? Ele falou: 1 minuto de dor pode trazer uma vida inteira de glória. Não para. E é isso. Porque você pode, às vezes, no dia que tá doendo. Eu nunca tive... Minha maior dificuldade era ter essa constância. Eu aprendi isso na maçonaria, convivendo com os irmãos. Cara, hoje eu não quero, não vou, tá doido. Não, chega.
Pô, mas estou modelando aquele cara ali. Pô, o Carlos todo dia acorda, ele continua. O Chumbim, secretário 2 vezes, fundador da Unimed, médico, financeiramente extremamente estável, 84 anos, segunda-feira tá na loja. Terça-feira tá na outra loja. Quarta tá na Rama Krishna, de manhã e à tarde, à noite tá lá no Centro Espírita. Quinta tá dando assistência no Centro Espírita e de manhã e à tarde trabalhando. Sexta-feira na loja. Financeiramente, sem nenhuma necessidade. 84 anos, fundador da Unimed, foi vereador. Por que esse cara acorda todo dia? Porque ele se acostumou, ele entendeu isso. É o nosso papel de co-criador. É o que motiva ele. O que motiva. E aí, não é mais dor. A dor é agora, porque a gente, aí é isso que a gente aprende a ser maçom. Eu tenho que construir, cara. Eu acordei, o que tem que fazer hoje para construir? Ah, hoje eu não ganhei nenhum real, mas peraí. O que eu construí? Eu tenho que construir alguma coisa. Porque amanhã esse real vai vir. O que você construiu para ele chegar? Tem um negócio que o Pablo Marçal fala, galera, que pobre é aquele que não... Como é que ele fala, gente? Pobre é aquele... Como é que fala, filho da puta? Corta isso. É bacana. Como é que ele fala, gente? Pobre é aquele que não produz nada. É, pô. Velho, olha o que forte é isso, mano. Pobre é aquele que não produz nada. É aquele que não produz nada. Eu vou dar um adendo aqui. E pobre é aquele que não produz nada e critica o que produz. Tem uma frase do Napoleão Hill, dentro da Lei do Triunfo. Eu levei 7 meses para estudar a Lei do Triunfo. 7 meses para estudar. Tem um podcast e toda estudada. E ele fala uma frase que hoje eu falei, inclusive com o motoqueiro, a gente comentando hoje sobre construções. Ele fala assim: aquele que destrói, ou seja, aquele que critica, que destrói um muro, que destrói uma pessoa, que aponta o dedo, é um simples operário. Aquele que constrói é um artista. E aí, por que eu estou falando isso? Porque 90%, 95% da população está acostumada a bater. Uhum. E 5% a construir. E você sabe o que é construir? É saber e se conhecer a ponto de ouvir os destruidores. E os destruidores que crescem. Tem a técnica de venda que mostra isso. O Pablo Marçal usa isso. Está lá no livro do Nassim Taleb. O antifrágil. O antifrágil. O antifrágil. O que é o antifrágil? Ele vai contra a corrente. Quanto mais bate, mais ele cresce. Mais bate, ele cresce. Então ele usa as técnicas e as pessoas falam: esse cara é charlatão, esse cara engana todos. Então vai lá e faz 1000 publicações. Faz, mesmo agora sendo milionário, mais de 50 posts por dia, 50 isso. Faz. Não é bom? Vai lá e faz, pô. E por que eu tô falando isso? Porque é isso que acontece. Eu vi isso na política, eu vi isso no dia a dia. Você vai ver isso em qualquer lugar, cara. E em todos os lugares. E aí que entra a questão do meio que você tá. Você quer estar no meio dos que criticam ou no meio dos que constroem? Por quê? Tem uma teoria de um cara que é o mentor do Joel J. Foi um dos cursos que meu sócio me levou, que mudou minha vida. Que é o Conrado Adolfo. Poucos conhecem. O Conrado Adolfo, e tudo tá ligado, foi beber na fonte do Tony Robbins. Construiu, ele foi o primeiro cara que acreditou no Joel J. É um dos mentores do Pablo também. Ele é um cara das antigas, assim, abandonou o Ita para construir a empresa dele. E ele é metódico. E aí ele fala uma teoria que é o seguinte, é do elástico. Imagina que você tem um elástico.
A nossa vida é um elástico, você é ligado às pessoas. Sua mãe, seu pai, sua família, os seus amigos. À medida que a gente lê um livro, a gente sobe de escada. À medida que a gente trabalha além do outro, a gente sobe outra escada. A gente aprende uma nova habilidade, a gente sobe outra escada. E a gente vai tendo contato com pessoas. Só que você está ligado ao elástico. E esse elástico está puxando. Ele está te puxando. E tá doendo. Tá doendo, você tá agarrado aqui, ó. E aí, o elástico tem duas maneiras dele voltar. Uma delas é você subir todo esse povo que tá aqui embaixo. Impossível. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você quer fazer isso, você vai sofrer. Porque você não muda a crença de ninguém, só muda você e o seu ambiente. Agora, a única maneira de você subir, porque você vai começar a ser criticado, batido. Ah, virou metido, tá diferente, nariz em pé. Porque a escada do cara, das pessoas estão lá embaixo. A única maneira de você mudar é romper o elástico. E aí você vai entrar no elástico de quem está no seu nível. Você sobe de nível, você vai para os caras. E é assim que faz. Ou você rompe, ou você vai ficar lá. Não leva. E você não muda. Você pode conviver. Eu vejo isso com a minha mãe. Eu convivo. É o nível de elástico. Não tem TV aqui em casa. Tem Trouxe agora. Ela Tem. vai instalar ali. Por quê? Porque é a minha forma, a minha escolha. Só que eu não posso afetar a crença dela. Eu mudo a minha. Se ela quiser, ela me acompanha. Sim. Agora é decisão. Tem um estudo que fala que você é o reflexo das 5 pessoas que te rodeiam. Exatamente. Quando eu entendi isso, eu fiz uma limpa no meu meio físico. Físico. Só que eu vi que eu não colhi muito fruto. Isso não era digital, velho. O que eu fiz? Catei o telefone, abri o Facebook, na época era Facebook. Essa pessoa me agrega alguma coisa? Não. Exclui. Sem brincadeira, devia ter umas 2.000 pessoas seguindo. Eu segui umas 2.000 pessoas, eu passei a seguir 100 e poucas pessoas. Porque querendo ou não, cara, hoje isso aqui é uma parada que é um vício. Isso aqui ele liberta dopamina em você. Você passou a mão, estou cansado aqui, você põe a mão aqui, você ó... Bundão bonito! E aí eu entendi que quando eu fiz essa limpa digital também, eu ia pegar o telefone do mesmo jeito. Só que aí ia vir uma mensagem de superação, ia vir uma boa dica. Rapaz, começou a mudar. E foi aí que eu comecei a achar esses nomes. Foi aí que eu achei Joseph Murphy, foi aí que eu achei Anthony Robbins, foi aí que eu achei Joe Dispenza, foi aí que eu achei Bob Proctor. Fiz uma limpa, mano. Você rompeu o elástico. Fiz uma limpa. Literalmente. Foi e fácil? Aí, velho, de verdade, nunca é. Exatamente isso. Nunca é. E aí as pessoas caem na historinha do Instagram, que é fácil. 30 dias tá rico. Não. 30 dias você mudou a vida. Nessa que é cilada, Bino. E eu vou te contar, é estratégia. Eu sou estrategista de marketing também. É estratégia. É estratégia. E aí você falou num ponto muito interessante. Você se forjou. E o que é a forja? Conta pra gente. Entra no filme. Cara, eu ontem não, foi? Segunda-feira, saindo da loja, dei uma carona pro Alípio. A que horas? Cara, sem brincadeira, a gente saiu da loja, eram umas 10h30, eu fui chegar em casa quase meia-noite. Minha mulher, porra, você não trouxe o resto do ágape? Não, não tinha. Você chegar essa hora sem comida, você não entra. Eu falei, calma, filho, que o papo foi produtivo. Eu agarrei com a Alípio lá. Até meia-noite. E a gente desenvolveu um assunto legal. E aí eu entrei no assunto da Forja. A Forja é um filme que eu vi que me comoveu muito, mas muito mesmo. E já tinha um tempo que eu pensava em criar alguma coisa
a Forja me deu um empurrão. A Forja conta a história de um cara, primeiro, o que aparece é um adolescente que ele está meio revoltado com a vida, ele é filho de uma mãe solo, a mãe trabalha num salão de cabeleireira para sustentar a casa e sustentar o menino. E o menino ele está indo meio que para o caminho de mais influências. E ela para, meu Deus, me ajuda, coloca alguma coisa para mudar o caminho do meu filho, no caminho dele e tal. E ela ora e ela pede a Deus. E aí, do nada, que não é do nada, que a gente sabe, esse moleque ele encontra um cara. E esse cara ele é um empresário bem sucedido. Não recordo qual é o segmento dele. E aí ele vai e pede. Na verdade ele não pede, ele começa a conversar com esse menino e resolve dar uma oportunidade de trabalho para esse menino. E esse menino vai para a empresa dele e ele trabalha lá, eu acredito que com logística, embalando material, despachando os pallets e tal. E aí ele vê nesse menino um potencial. E ele resolve chamar esse menino para uma reunião. E o título dessa reunião é A Forja. E lá dentro tem os tutores e os mentorados. Os mentores e os mentorados, né? E o que eles fazem na Forja? Eles instruem esses adolescentes a como serem homens de verdade, bem-sucedidos, honestos, respeitosos. E esse filme, galera, de verdade, ele me tocou tanto que eu conversei antes com outro irmão. Ele, nós vamos fazer alguma coisa. Só que a gente sabe que a vida hoje é muito corrida para todo mundo. E eu caí na bobagem de comentar com isso sobre esse filme com o Alípio. Ele virou para mim e falou: você já tem esse lugar, meu irmão? Ordem Demolei. Eu fui e demolei. Ordem Demolei. Muitas coisas me ajudaram. Assim. Mesmo naquele período que eu tentei coisa, mas a Demolei me transformou. E aí, eu até comentei com a Alípio, eu falei, olha, eu tenho um lá que é o Juninho, cito ele de novo, que ele está trabalhando comigo lá e tal. E o mais engraçado foi que, tipo, todo mundo sabe que hoje mão de obra está complicado. A mão de obra especializada, braçal, manual, ainda mais no meu segmento, eu trabalho com funilaria artesanal, galera. Eu pego uma chapa lisa, eu modelo ela, faço uma peça da carroceria do carro, como se fosse original. Isso praticamente não existe. Essa técnica que eu utilizo é a técnica que era utilizada antes de Ford instituir a linha de montagem. O Ford veio com prensa, então estampava ali um paralama, um capu e aí linha de montagem, produção em série. Antes de Ford, lá em 1920, se usava essas técnicas. E eu vi que é uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei de carro, cara. Eu sempre gostei de construir coisas. Hoje eu me considero um construtor. Eu construo coisas, não é só o carro, eu construo qualquer coisa. Eu gosto de desafio, é o desafio que me move. Então, eu fui no sacolão onde a mãe do Juninho trabalha, e ela virou para mim e falou assim, ô Carlos, você não está precisando de um menor aprendiz, não? Falei, ô Gleice, eu estou precisando de uns 10 que queiram trabalhar, que queiram aprender. Porque eu tenho demanda demais, eu sou sozinho, eu não dou conta de soltar a quantidade de trabalho que entra, não dou conta. Se quiser aprender, se quiser trabalhar, pode mandar, mas se quiser. Eu já cansei de gastar meu tempo com pessoas que não querem gastar o tempo nem com elas, cara. Eu parava, eu ensinava, só que entrava num ouvido e saía no outro. E aí eu virei pra ela e falei, olha só, eu não tô afim de gastar meu tempo à toa mais não, cara. O bem mais precioso que eu tenho é meu tempo. E o dia de hoje ele não volta mais. A única coisa que a gente não
Tem Não compra. Não compra dinheiro tempo. no mundo, velho, Não que compra. vai comprar o tempo que passou. Aí ela, vou conversar com ele, beleza. Passou uns 2, 3 dias, ela me mandou uma mensagem, falou, Carlos, eu posso levar ele aí? Eu falei, pode, vamos conversar. E aí, um belo dia, ela chegou lá com ele, todo fechadão, tímido. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Celso Pires Júnior. Posso te chamar de Juninho? Pode. Aí, virei pra ele e falei, sua mãe falou que você não quer estudar mais não, né? Que você vai parar de estudar, que você vai trabalhar, né? Ele é. Qual o pensamento que você teve que não estudar é melhor que estudar? Cara, esse menino olhou pro teto, olhou pro chão, olhou para um lado, olhou pro outro. E quem é vivido sabe, né, mano? Tá procurando resposta que não tem. Aí eu virei e fiz outra pergunta. Você se baseou nos seus colegas, né? Porque você procurou resposta e você não tinha. Se você tivesse um raciocínio lógico, você já de bate pronto, você ia me trazer a resposta. Ele, eu acho que é isso. Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Se você for na ideia dos outros, você tá fadado a fracasso. Você tá fudido. Eu comecei a minha história com ele, a minha conversa com ele assim. E aí, mostrei pra ele o que eu fazia, conversamos e tal. E aí, se você quiser vir ficar uma hora, se você quiser vir ficar um dia, se você quiser vir ficar uma semana, pra você ver como é que funciona, fica à vontade. E aí a gente faz um teste. Passou uns 2, 3 dias, ele, ô mano, eu pensei e eu acho que eu quero. Eu falei, beleza. De lá pra cá, fazem mais ou menos uns 90 dias, isso aí foi antes do meio, praticamente início de dezembro, uns 90 dias já tem. Cara, e eu vou te falar que além de eu ver que ele está super interessado, além de eu ver que está iniciando uma amizade de verdade, além de eu ver que dali vai render fruto, vai sair um profissional que vai prosperar, porque a minha pauta lá dentro da oficina com o Juninho não é você vai se tornar um funcionário, não é isso, não. Vamos moldar caráter? Vamos moldar caráter, que é o que você falou. Formar caracteres. Formar caracteres. Você não está aqui para ser um ajudante, para ser um profissional. A sua mãe me disse que precisava fazer de você um homem. Se você quiser, você pode absorver todo o meu conhecimento, mas você tem que me mostrar que você é merecedor. Se você escorregar na banana, você perde tudo comigo. Não me faz perder meu tempo à toa. E tipo, não é porque ele tem 15 anos que eu vou amaciar. Já é um homem, não é uma criança. E aí surgiu a ideia de, poxa, mano, a mãe dele virou pra mim e disse, pô, tem que ser, virar um homem. Eu não tenho idade para ser irmão, não. Mas eu tenho idade para ser demolei. Sobrinho. E aí amarrei a ideia da forja. Poxa, mano, e comecei. Conversei com o Vanderlei. Eloy, vou ligar pro Giovanni. O filho do Giovanni, como é que é o cargo dele lá? Como Você se falou? fosse o... Como se fosse o primeiro vigilante, né? O segundo... Imagina que ele é o vice-presidente. Assim, vice-prefeito, vamos dizer Já assim. vamos falar com ele e tal. Eu falei, não. Já vamos fazer... Como é que chama quando é para iniciar? Sindicância. Já vamos fazer sindicância? Eu falei, não, calma lá. Não vamos assustar o menino, não. Primeiro vamos numa reunião, vamos levar ele para ver. Ele vai tomar as próprias decisões. Se ele gostar, se ele achar interessante, ele entra. Se não achar também, ele não entra. Isso aí a escolha é dele. E vamos ver no que vai dar, né? Eu tô com uma expectativa boa em cima disso aí. Eu gosto muito de uma história de um demolei, que é o demolei mais famoso que existe. Você sabe qual é? Não.
Eu de Demolei, eu sou fraquinho. Ele passa na TV e nos desenhos. Muito barato. É. E ele tem as virtudes do Demolei. Chama Mickey. A cor do Mickey, o Walt Disney, foi Demolei. E o Mickey nasceu das virtudes que ele estudou sendo Demolei. Vou explicar ela agora. Que barato. Tem um livro aqui, Higiene e Gestão, que ele conta a história de 3 autores, 3 pessoas bem-sucedidas. Ele explica aqui as chaves do sucesso, do Bill Gates, do Disney e do Ted Turner. Quando eu fui Demolei, eu sou, né? A gente fala que a gente é. Eu morava com meu primo. A gente morou numa pensão, que a gente ganhou eu tinha bolsa, ele tinha dinheiro. E aí a gente foi estudar na cidade vizinha. Aí juntou a fome com a vontade de comer. E a gente entrou no Demolei e por coincidência um dia, isso é andar com as pessoas corretas. Eu estava lendo esse livro. Esse livro me levou para a faculdade, na verdade. Complementou. Eu tirei 900 por causa desse livro, na redação. Ele contava a história do Disney, e aí eu fui entender um pouquinho. E lendo a história toda, ele conta de vários aqui, meu primo falou, pô, que livro que você está lendo aí? Eu tô lendo esse aqui, cara. A gente estudava em escolas diferentes, escolas particulares diferentes. O objetivo, ele é outra rede. Onde eu encontro? Eu vou comer rápido aqui, vou ler rápido, te empresto. Pega da escola. E eu absorvi rápido o livro. Meu primo absorveu rápido o livro. E é o seguinte, o Demolei tem 7 virtudes que a gente trabalha. O Mickey, ele é a cor do Demolei. O Demolei usa uma capa preta com símbolos vermelhos e um símbolo branco, como se fosse uma coroa. O Mickey é um camundongo branco com um short vermelho e os pontos pretos. As virtudes que um ser humano precisa trabalhar, no Demolei, o Mickey aplica, que é o primeiro amor filial, que é o amor dos pais, amor pelos pais, amor filia entre os pais. Veja quem é que resolve todos os problemas da Disney. O principal personagem que resolve todos os problemas, que é sempre o mais amoroso, o Mickey. O Mickey nunca fez mal a ninguém. A voz doce, amor filial. O segundo é a reverência pelas coisas sagradas. Não importa se você acredita em Deus ou Bolá, ou o nome que seja, mas existe algo maior. E o Mickey, você vê isso, a forma dele agir. O outro é cortesia. Veja como o Mickey trata a Minnie. Cortês. Extremamente cortês, amoroso, simpático. Com Pateta, que eles pegam no pé. Com o Donald. Com todos. Mesmo alguns milhares. Você nunca viu o Mickey fazendo mal. Nunca viu. E o principal de todos, que a gente aplica isso na maçonaria para quem realmente entende. Companheirismo. A todo instante que precisa, o Mickey tá lá. Precisou, ele tá lá. Se você anda na linha, ele tá lá. Se você tá do lado dele, ele tá do seu lado. Ele é companheiro. O outro é pureza, que é algo mais puro que o Mickey. Doce, amoroso. Patriotismo. O Mickey é a cara dos Estados Unidos. Liberdade, trabalho. Você vê o Mickey o tempo inteiro construindo todos os lugares. Eu sempre esqueço o outro. A outra virtude. Fidelidade. Lembrei. A 7ª virtude. Que é alguém mais fiel que o Mickey em todos os amigos. Porque os amigos são fiéis a ele porque ele é fiel. Quando você é fiel a alguém, quando alguém te dá uma oportunidade e você responde sendo fiel a ela, grato, ela te responde de volta, assim é o universo. Assim é a gente vive entre irmãos. Se você anda na linha, você tem tudo. Se você é fora da linha, é o que ele fala. É o que ele está tentando forjar. No Juninho, você tem nada. Você tem tudo, cara. E na vida é assim. Se você ajuda as pessoas, você constrói, você tem tudo.
Reciprocidade. Esse é o Mickey, esse é o Demolei. Esse, para quem quer entrar no Demolei, é isso que vai aprender. Você já conhece o Demolei, se você já assistiu o Mickey. Se você conhece o Walt Disney, você conhece o Demolei. Se você conhece o sucesso da Disney, ela é baseada no que ele aprendeu dos valores do Demolei. Massa, ele... Liderança. Novidade pra mim. Formar liderança. Legal. E aí, cara, a gente falou um pouquinho agora de liderança. A gente precisa entender também. Pode. A bateria tá acabando? Falta quanto? 12? Então vou resumir aqui as perguntas. Resume, porque... Essa que é mais... vamos lá. Temos que ganhar terreno também daqui a pouco. Vamos lá. Cara, a gente falou aqui, essa aqui é muito importante. Como é que se relaciona? Porque desde o primeiro dia que eu conversei com você, eu vejo isso. Espiritualidade. A restauração de carros antigos com espiritualidade. Eu nunca tinha feito essa amarração, cara. O meu ofício com a espiritualidade. Vou te ajudar. Quando você respeita o tempo das coisas, é espiritualidade. Você entendeu? Que não sou eu. Eu tenho um controle até aqui. O que eu faço é viver hoje. É espiritualidade. Você entendeu que existe algo maior. Sim. Quando você abre mão, muitas vezes, do seu tempo e você doa para o outro o seu melhor, forjando ele, isso é espiritualidade. É isso que Deus faz como pai. O que um pai faz? Ele cuida. Sim. Nunca fiz essa amarração. Uma coisa que talvez faça sentido é um hábito que eu criei, que eu cultivo, de que enquanto eu estou fazendo o meu ofício, que é manual, para quem... Todo mundo que trabalha sabe que quando você repete uma coisa várias vezes, seu subconsciente abraça aquilo e entra em piloto automático. Eu entendi que quando eu estou trabalhando no piloto automático, minha mente divaga e vai para Nárnia, começa a pensar em coisas nada a ver com o que eu estou fazendo. E um dos estudos que eu fiz fala muito sobre isso, velho, de não deixar a mente divagar em coisas que não vão lhe agregar. E aí eu criei o hábito, nesse período eu entendi que o bendito do TDAH não me ajuda a sentar e ler um livro. Eu leio uma página, leio duas, leio três, daí a pouco eu já não entendi nada, as letras se embolam e aí a vaca foi pro brejo. Eu aprendi a escutar audiobook. O que eu faço? Foninho de ouvido, livro, dou play, enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo. E como eu amarro isso à espiritualidade? Nesse meio tempo, um dos vários livros que eu estudei foi o que a gente comentou, que são as 7 leis espirituais do sucesso. Enquanto eu estou trabalhando, amarrando o meu ofício, eu estou aprendendo e evoluindo espiritualmente. Não sei se eu fui direto, se eu fui objetivo na minha resposta, mas é uma formulação rápida que eu consegui fazer. É isso. Cocriando o tempo inteiro. Espiritualidade é cocriar. O que Deus fez desde o primeiro dia? Em um momento não tinha nada e no outro tinha tudo. Criou o tempo inteiro. Descansou um dia. Simbolicamente. Simbolicamente. Eu acredito que não tem descanso. E se você pudesse dar um conselho para a sua versão mais jovem, hoje, rápido,
que seria? De 15 anos. Você está olhando aqui à frente, quando você tinha 15 anos. Você voltou no tempo. Primeiro, não gaste seu tempo com pessoas que não valem a pena. Estude. Eu aprendi que estudar muitas das vezes é chato, mas aprender é muito bom. O porquê que estudar é chato? Você chegar na cadeira da escola, fórmula de Bhaskara, me diz para que você aprendeu fórmula de Bhaskara? Quando foi que você usou fórmula de Bhaskara? O estudar, muitas das vezes, o que as pessoas entendem é sentar e ver algo que é chato, algo que não vai agregar. Muitas das vezes em nenhum momento da vida. Mas o aprender é maravilhoso. Eu não estudo com esse livro, eu aprendo com esse livro. Eu não estudo com esse livro, com esse cara, eu aprendo com esse cara. E vários outros que eu citei aqui. Então, gaste seu tempo com informações que vão te fazer evoluir, que vão te fazer crescer. Quando você evolui, quando você prospera, você sofre muito menos que se você continuar na inércia. Ficou o conselho. Como que a maçonaria, nessa construção, você acredita que ela pode ajudar a construir um mundo melhor? Cara, a maçonaria, o que eu entendi, é um grupo de homens livres de bons costumes. E a gente entra na maçonaria para quê? Para ser lapidado. A gente entra como uma pedra bruta para ser lapidado. E o que é essa lapidação? É evolução. É o que eu falei lá no começo. É evoluir pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. E a gente paga o preço com o tempo. A gente dedica o tempo para se tornar homens melhores ainda. Buscar conviver com homens bons, homens melhores, para se tornar um homem melhor ainda. Forjar. E o mais bacana disso tudo, galera, é que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Se você sai de um meio profano que não te agrega muito e entra em um meio aonde o foco da galera que está ali dentro é prosperar, é evoluir, é crescer, causa e efeito, cara. Mais cedo ou mais tarde você vai colher o fruto disso. Mais cedo ou mais tarde. O lance é, quando vai acontecer? Não sei, eu sei que vai acontecer. Você está construindo, você entendeu o que é construir. Porque você olha e fala, 84 anos continuo construindo, eu vou construir também. Em 90, 86, eu vou construir. Surreal, né, cara? Eu vou acordar mais cedo. Tá acordando às 5, eu tenho que acordar às 4h30. Tá acordando às 6, eu tenho que acordar às 5h30. Cara, ele é um eu posso, eu exemplo sou absurdo. capaz. Pega o Dudu, pega ele, pega vários outros irmãos de outras lojas. Então você eleva o seu nível de frequência. É sensacional. E qual que é a lição mais valiosa que você aprendeu na sua vida? Até agora. Vou adicionar até agora. Porra, é tanta lição. Agora, separar qual é a mais valiosa. Qual que vem assim? Na intuição, não no pensamento. A que vem e apareceu aqui agora. Repete a pergunta. Qual é a lição mais valiosa que você aprendeu na vida até agora, que veio agora? É outra pergunta que você me deixou em branco, né? A lição mais valiosa que eu aprendi.
Eu acho que é dar valor às pessoas que você ama, velho. Participar da vida delas enquanto elas estão aí. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí a gente entrou num questionamento bacana. Se você tivesse apenas 5 minutos de vida agora, o que você faria? Você acabou de saber que você vai morrer daqui a 5 minutos. Eu tentaria passar meu conhecimento para quem quisesse absorver, para não ir embora comigo. Quem você escolhe? 5 minutos, como você faria? Complexo. Então esse é o objetivo. E o que significa morte para você? Transcendência, né? Morte física, que é a morte conhecida por todos, é o desencarne. A definição é sua. Hoje eu não acredito em morte, eu acredito em transcendência. Como a gente começou. Somos seres espirituais vivendo experiência terrena para evoluir. O meu corpo vai padecer, o meu espírito vai prosperar. Ele é eterno. E o que você deixaria de frase no seu epitáfio? O seu corpo físico, ele vai ficar. E aí você tem que deixar uma mensagem, a última mensagem para a humanidade. O que você deixaria de mensagem que vai estar escrito lá? Cara, isso está escrito no meu WhatsApp aqui, ó. Aguenta. Como é que eu vejo isso agora? É mais ou menos: seu caminho você é quem faz. Seu caminho você é quem faz, lindo. Você é dono da sua jornada. E para encerrar, qual que é o maior ensinamento que a maçonaria te trouxe até agora? Irmandade. Tem alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de acrescentar para as pessoas, que a gente pode comunicar? Eu acho que tá suficiente. Algum recado final? Daqui a 20 anos, vamos imaginar agora, vamos brincar, né? Porque a gente cria o nosso universo. Não, 20 não, daqui a 10 anos, o que você voou 10 anos para frente? Você está em 2035. 35. Agora você está dando um recado pro Carlos de 2035, né? Você teve aqui. Ó, qual o recado que você deixa pro Carlos? Cuida do seu corpo. Faça exercícios. Cuide do seu corpo. Faça exercícios. Cuida da sua coluna. Ele vai lembrar disso. Já vai começar agora a chegar lá. Ele voltou e resolveu o problema. Meu irmão, muito obrigado. Queria agradecer. Foi um prazer. Eu que tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo, de poder compartilhar uma ínfima parte aí da minha experiência, né? E, cara, em que eu fiquei muito satisfeito, cara. Você tá um ótimo podcaster. Um ótimo podcaster
Eu acredito que isso vai ter muito sucesso, velho. Parabéns. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela condução e espero poder participar de novo, mais evoluído, mais experiente, pra gente ver lá na frente a diferença, né? E eu espero refazer e muitíssimo obrigado por aceitar participar, porque tem muita gente na maçonaria que por ego e vaidade cita o cargo ou grau. Só que quando a gente vive a espiritualidade da maçonaria, quando a gente se torna maçom real, a gente entende que o maior cargo e o maior grau da maçonaria é o que a gente viveu hoje, que é o de irmão. Caralho. E isso é o que mais deixa a gente feliz. É o que a gente vive com o irmão que torna a gente bilionário. Gratidão, meu cara. Gratidão, meu irmão.